Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade aqui para vocês. Hilux GR Sport Turbo Diesel 2023, a quarta geração do modelo que tem muitas mudanças. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A quarta geração do modelo tem muitas mudanças: parte frontal, para-choque, paralamas, bitolas maiores, ângulo de ataque maior, uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade sem fio, Santo Antônio, realmente uma esportiva no estilo Dakar de verdade, com motorização de 224 cavalos. São os detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero mostrar os detalhes desse Toyota Gazoo Racing, começando aqui pela sua lateral na parte do farol que vem até a frente. Os faróis aqui são com iluminação em LED, luz de condução diurna, que esse filete menor vindo até a frente, acendimento automático com farol alto e baixo com canhão de foco, projetor de longo alcance em LED, a parte aqui com indicador de seta, a inscrição Hilux, esse detalhe em black piano, cromado e também cinza metálico, que realmente realça a parte do farol, e essas saliências que realmente ficam bem marcantes. Aqui nós temos na frente do modelo para-choques que foram redesenhados, nós vemos novos vincos, essa peça também que foi redesenhada com detalhe em black piano, com farol de neblina em LED, a abertura aqui de ar, e aí nós vemos esse detalhe em preto fosco que já se une com a parte lateral aqui do paralamas, que realmente ficou bem mais robusto, como vocês podem ver a parte do ângulo aqui da bitola, que ficou maior, 14 centímetros maior do que o modelo anterior, então realmente uma mudança interessante. Sensor dianteiro com alerta de proximidade no painel, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Esse detalhe aqui também em cinza metálico, com a parte com as aberturas de ar na horizontal, e aqui o ângulo de ataque agora em 30 graus, realmente ficou mais no estilo Dakar. A parte aqui que nós temos da grade frontal superior, que ficou maior, mais robusta, esse detalhe com essa moldura em black piano, que vem até essa parte do farol que realmente se destaca. Aqui ela tá toda no preto, mas ela recebeu uma nova cor, cinza granito, então ela vai se destacar na branca, na vermelha e na cinza, vai ficar bem destacada essa parte. Aqui, como é tudo no preto, fica muito sóbrio, e a parte do teto também é preto, somente nas cores vermelho e branco, o restante é na cor predominante do veículo. Então nós temos a abertura de ar aqui também na horizontal, os detalhes aqui em colmeia, a inscrição GR, o Toyota com essa parte cinza metálico que ficou maior e mais acima do que o modelo anterior, câmera 360 graus, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e o detalhe aqui com os sensores do radar do sistema Toyota Safety Sense, que tem alerta pré-colisão e também assistente de mudança de faixa, e também ACC, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, esses vincos que ficam bem marcantes, e o visual realmente ficou bem agressivo. E agora eu quero mostrar a motorização da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 224 cavalos. São 20 cavalos a mais do que o modelo que é vendido normalmente aqui no Brasil. Uma esportiva de verdade, com a parte da motorização 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, injeção direta, e é uma parte com câmbio automático sequencial de 6 velocidades. Ela vai ficar mais ágil numa saída de trânsito por conta dessas mudanças. Colocaram uma grade maior aqui e automaticamente também fizeram uma atualização no turbo intercooler, que ficou maior, com um torque de 55 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7. Fizeram a instalação do filtro DPF, ele vai fazer a filtragem das partículas do diesel referente à utilização do modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. Na parte do capô,
temos a manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão GR Sport, toda em black piano, com esses vincos bem aparentes, uma pinça em vermelho aqui da parte do freio a disco que realmente fica bem aparente, porca antifurto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus, como é um off-road 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve, preparada mais para o off-road. Parte da suspensão, vocês veem aqui que tem essa mola vermelha e ela realmente ficou mais alta do solo em comparação. As bitolas ficaram maiores, como eu falei para vocês, 14,5, por isso que ela recebeu toda essa capa aqui da caixaria de roda bem maior, bem mais larga por conta desse aumento. Nós temos para-barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo. A inscrição Hilux, que é um preto brilhante, antes era um cinza metálico, isso também mudou. Na parte da coluna A, esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor. Câmera 360 graus, rebatimento também dos retrovisores, indicador de seta e a iluminação de presença. A parte aqui predominante é um preto atitude metálico, assim como a parte do teto. Se fosse vermelho ou branca a cor do carro, aí sim nós teríamos o teto todo preto. A cinza, que é uma cor diferenciada, que é uma nova cor, também vai ficar predominante na cor cinza, então só vermelho e preto que vai se destacar com o teto. A parte aqui do capô já não é mais preto como a versão anterior, então passou somente esses detalhes em preto no retrovisor e no teto nas cores vermelho e branco. Parte da maçaneta na cor do veículo, coluna B em preto fosco, antena na parte do teto. Nós temos aqui um diferencial na parte de tamanho do carro. Ela diminuiu 1 centímetro, 5 metros e 32 centímetros o comprimento desse modelo GR, e a altura de solo foi o que mudou, 32,3 centímetros de altura de vão livre do solo. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para facilitar, para que você suba no veículo. Realmente ficou um carro bem mais alto, então facilita de certa forma. Nós temos aqui um vinco da primeira porta até a porta que fica destacado e um vinco que sai aqui da lateral, indo até a parte da lanterna traseira. Mudança também aqui na parte traseira, nós temos essa caixaria de roda bem maior. As bitolas ficaram 15,5 centímetros maiores aqui na parte traseira. Outra mudança foi aqui acrescentado freio a disco na roda traseira. É uma esportiva de verdade, um detalhe vermelho. Suspensão também da linha Gas Racing, que é esportiva, e antes eu não sei se vocês lembram, mas a suspensão era para o lado de lá do chassi, aumentou tanto que está para o lado de fora, então suspensões com feixes de mola. É um carro que realmente foi preparado para essa questão esportiva, um off-road de verdade com uma boa altura de solo. Ângulo de ataque também ficou maior, 24 graus, então um carro que realmente ficou preparado aí para o off-road. Nós temos aqui o Santo Antônio, que ganhou um novo visual, com todo esse detalhe, como vocês podem ver, que fica bem marcante. Capota marítima também, que acompanha o modelo. Um vinco que sai da lateral, terminando aqui na parte da lanterna. E agora eu quero mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. A mudança aqui foi no para-choque, antes era cinza metálico, agora é um preto brilhante, com os degraus aqui para facilitar para que você suba no veículo, com a parte em preto fosco. As lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Nós temos aqui a inscrição em LED, como se fosse um 8 cortado ao meio da iluminação, que realmente fica bem marcante. A inscrição Hilux GR, e o detalhe que mudou, que não é mais cinza, como eu falei para vocês, nem o Toyota aqui do outro lado, é tudo agora preto brilhante. E aqui nós temos a terceira lanterna de frenagem, que ao invés de ficar posicionada mais acima, fica aqui na tampa traseira. Se você colocar uma carga maior, não tem problema de estar tampando a iluminação, é um item de segurança legal a posicionamento. O detalhe aqui para fazer a abertura em preto fosco, nós temos aqui todo esse plástico rígido para trazer mais durabilidade. Capacidade de carga aqui é para 1 tonelada. Nós temos aqui abaixo a quinta roda para você fazer a troca se necessário, e capacidade de carga
é 3,5 toneladas. Só que o interessante é que a capacidade de tração dela é 6.636 quilos, por conta da motorização de 224 cavalos. Realmente ficou bem mais forte o carro nessa parte da tração no engate. Nós temos câmera traseira aqui de ré, também o detalhe aqui com a luz de indicação neblina aqui para ajudar na visibilidade noturna, e ela conta também com um assistente de reboque. Então quando você traz um trailer ou algo maior no carro, realmente ela vai contrabalancear essa carga numa frenagem mais brusca, com ventos laterais. Realmente fica bem mais interessante essa questão de segurança. No teste de colisão Latin NCAP são 5 estrelas e ela conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Nós temos a alça para facilitar para que você suba no veículo junto com o estribo, pois é um carro alto, realmente facilita. Ainda sobram aqui praticamente 2 dedos para vocês verem a questão do espaço. Temos esse gancho aqui com 4 kg de capacidade para você colocar uma bolsa ou uma bolsa com portas revistas, tanto do lado do motorista como do passageiro. O teto é preto com as alças e também a iluminação aqui na parte do teto. O revestimento do banco, ele é misto em couro e ultra suede, segundo a Toyota do Brasil, que é uma alcântara com um tecido bem macio ao toque, com essas partes pontilhadas vermelhas. Eu vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros, que conta com cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também esses ganchos que você pode estar utilizando, e também o detalhe aqui com descansa-braço, com opção para 2 porta-copos que você pode estar utilizando também como opção. Isofix, uma fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e aqui a gente vê o pontilhado vermelho, os detalhes vermelhos, isso você vai ver por todo o carro. Por ser um mimo aqui da Toyota Gazoo Racing, por ser um veículo da linha de divisão esportiva, eles mandaram esse kit aqui de utilidades que você pode estar utilizando: luva, uma lanterna em LED, calibrador dos pneus em 12 volts que você pode estar utilizando aí num perrengue, também a cinta e os cabos aqui para fazer a ignição de um outro carro que acabou a bateria. Facilita de certa forma esse kit aqui da Toyota Gazoo Racing. Na parte da porta, os puxadores aqui bem macio ao toque, em couro, com essa linha vermelha. Aqui nós temos o detalhe com a parte aqui em carbono, e aqui todo o detalhe em preto fosco, com o detalhe aqui com imitação de costura, mas é com plástico rígido. Aqui nós temos iluminação em LED azul nas portas, tanto lá da frente como aqui de trás. Não sei se vocês vão conseguir notar ali o brilho em azul em LED, tanto na GR tanto na Conquest tem essa iluminação. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, esse detalhe em black piano, e também a parte aqui com o nicho, porta-garrafas e o alto-falante, que é do sistema JBL. São 9 alto-falantes. Antes que vocês me perguntem no canal, o subwoofer fica posicionado atrás desse banco. Realmente tem um sistema de som de muita qualidade na Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição GR, virando aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o bip, e também aqui alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. E eu quero mostrar os detalhes para vocês aqui na fileira dos bancos dianteiros. Nós temos toda a parte em couro vermelho aqui, mais acima a inscrição GR, como vocês podem ver, e a parte em tecido aqui. Somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para frente, para trás, regular aqui a altura das pernas, regular a altura do banco, e também com essa outra parte aqui você consegue regular a parte da inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Hilux GR, a parte aqui com os pedais em aço escovado, tanto do freio quanto do acelerador. E agora eu vou entrar aqui para a gente conhecer os detalhes no interior da Hilux GR Sport Turbo Diesel 2023, a 4ª geração da Hilux Toyota Gazoo Racing, que tem novidades que eu vou mostrar para vocês. Aqui uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Aqui o sistema é da Harman Kardon, temos a inscrição aqui JBL, 4 botões físicos aqui ao lado. Ficou uma multimídia bem sensível ao toque, de fácil utilização, e o mais interessante, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Não precisa mais fazer a conectividade ali via USB
Basta clicar aqui, ela já vai abrir o dispositivo aqui, você pareia e pronto, está resolvido. Parte de configurações gerais do veículo que você consegue referente a dispositivo, parte de som referente à equalização, sistema e também o veículo que você consegue estar fazendo utilização. Parte de mídia aqui que você consegue estar utilizando AM, FM, Bluetooth e projeção de tela também, se for o caso. E aqui as configurações do veículo referente a informações de rota, tempo de viagem, consumo, histórico de consumo, que você consegue também estar fazendo a utilização aqui. Então, para mim, ficou uma multimídia bem melhor com certeza do que ela anteriormente. Só não tem GPS integrado e TV digital como era na mídia anterior. Isso realmente não vai ter nessa multimídia por conta do Android Auto e Apple CarPlay. Você consegue estar fazendo a utilização de certa forma, menos da TV digital. Botão Start Stop para você fazer a ignição do veículo, seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, ar-condicionado que é digital, com 2 zonas, você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista, uma outra temperatura aqui do lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando, onde você vai direcionar esse fluxo e o reuso da ventilação ou no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. 2 tomadas 12 volts para você fazer a utilização, uma tomada USB para você ligar seu pendrive ou recarregar seu smartphone. Nós temos aqui também o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e IBAS, e para você que está em uso off-road, você pode estar também fazendo aqui o bloqueio do diferencial traseiro. Nós temos aqui, para favorecer as descidas em off-road, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, em pedregulhos ou numa lama, e vai fazer a frenagem automática para você estar descendo aquele trajeto com mais segurança, favorece. Todo o detalhe aqui em preto fosco, com um nicho para você estar utilizando, 2 porta-copos, função aqui Eco e Power, esses 2 modos de condução que já o próprio nome Eco já diz, para trazer mais economia. E aqui o modo Power, ela vai trazer um giro maior, vai fazer a troca simultânea aqui da parte automática para ficar com um giro maior no motor. Câmbio aqui que é sequencial automático de 6 velocidades, todo o detalhe em Black Piano. E aqui colocando na câmera de ré, nós temos a opção da câmera 360 graus aqui ao lado direito e a câmera de ré desse lado. Aqui você coloca só na câmera traseira, se for o caso também. E no painel nós temos a tecla VIN que está posicionada aqui. Se você tiver na forma do câmbio aqui P ou neutra, você apertando a tecla VIN, ela vai aparecer aqui a câmera frontal junto com um ângulo aqui em 360 graus. Você apertando mais uma vez, vai aparecer o lado esquerdo e direito aqui nos retrovisores que você tem como opção. E apertando mais uma vez, ela volta aqui para a tela da multimídia. Então isso favorece por demais. Vou colocar aqui na câmera de ré depois também para mostrar para vocês a questão dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então ele tem um alerta de proximidade aqui quando você engata a marcha ré, o ângulo aqui referente às rodas para você estar utilizando, facilita de certa forma para você utilizar o veículo, traz muita segurança. Freio de estacionamento continua sendo manual, a opção drive aqui você consegue colocar para o lado esquerdo, para cima da primeira a sexta para fazer a utilização, para trás as reduzidas de forma manual, como freio motor numa descida de serra, para você colocar uma marcha para baixo para trazer mais giro ao motor, favorece de certa forma. A inscrição GR e o número aqui da fabricação 192, esse veículo que é produzido na Argentina e importado aqui para o Brasil. Nós temos aqui o revestimento do descansa-braço com um couro com a linha vermelha e todo o espaço você pode estar utilizando aqui de acordo com o que você deseja. Já o detalhe na fileira do banco dianteiro aqui, temos o revestimento aqui em couro mais liso, que é misto com a linha aparente. Aqui nós temos um tecido que é ultra suede em alcântara, vindo até acima com a inscrição GR, e essa parte vermelha também com a parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção apenas do espelho, tanto para o lado do motorista como passageiro. Uma alça ali para a parte do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocromático, vai reduzir o reflexo para você que está utilizando um carro à noite, um carro vindo com farol alto atrás de você, é um item de segurança interessante. Teto, porta-óculos, a iluminação aqui halógena e esse botão para estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova no veículo, não vai disparar o alarme. Na parte do painel, todo esse detalhe aqui em carbono e vermelho, que vai até a parte final onde tem o difusor do ar-condicionado com detalhe preto.
porta-luvas, nós temos a inscrição Hilux cinza metálico aqui, é menor e climatizado. Você puxa essa parte aqui dessa aba, ele vai climatizar uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E esse outro a mais abaixo, que tem um espaço maior para você estar utilizando. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, também aqui os tweeters que nós temos do sistema JBL, que é um sistema de áudio de muita qualidade, que são 9 alto-falantes, incluindo o subwoofer. O acabamento do painel aqui com plástico rígido, com imitação de costura, relógio digital, favorece para você que tem off-road, não precisa dar partida no veículo para ver o horário. Saídas com ar-condicionado, e aqui na parte da porta do motorista, os comandos iluminados, 4 vidros com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta apertar esse botão, e regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Temos aqui também porta-copos para o lado do motorista, esse detalhe aqui em carbono também com a parte vermelha, a inscrição JBL, tanto no Twitter como aqui no alto-falante, as alças aqui para o motorista. E nós temos aqui, para estar ligando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que você consegue estar ligando e desligando, a tecla VIN, como eu falei para vocês, e do sistema DPF. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que o giro do motor ele sobe, esse processo demora de 8 a 10 minutos, você vai perceber que a rotação subiu. Ou ele aparece ali na tela e você aperta de forma manual para fazer o processo. Temos aqui a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível se necessário. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, a inscrição GR com esse detalhe em black piano, e aqui nós temos todo o revestimento em couro com a linha vermelha aparente. Volante multifuncional com atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de voz, comando de som. Aqui nós conseguimos fazer a utilização do computador de bordo ali no carro, e ela tem sistema Toyota Safety Sense. Nós temos aqui esse botão que faz parte do controle de velocidade adaptativo. Vamos supor que você seta a velocidade a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade, você não percebeu, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. É um item de segurança bem interessante. Também sistema de mudança de alerta aqui da faixa de rodagem. Se você não colocar a seta para a direita ou esquerda informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela dá um alerta visual e também sonoro para que você faça a correção ali para estar voltando à via de rodagem, ou ela faz certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E o sistema pré-colisão, esse é o mais interessante, ele vai identificar ciclistas, pedestres e também veículos, e numa situação de risco que você não consiga ver um carro, um pedestre, um ciclista, ela também vai dar um alerta visual e sonoro, e se você não tomar uma medida protetiva, ela vai fazer a frenagem autônoma do veículo para evitar que você tenha um acidente ou danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. É um sistema de segurança bem interessante. Mudanças de marcha aqui no pedal shift no volante, e a parte do painel aqui, como é a versão GR, nós temos a inscrição aqui, a tela inicial de 4.2 que aparece a inscrição GR, e aqui nós temos iluminação branca com os detalhes vermelhos. Isso você vê por todo o carro. Nós temos aqui conta-giros, a parte aqui do arrefecimento do motor, tanque de combustível que é de 80 litros e o velocímetro. A tela aqui nós temos temperatura exterior, modo de indicação do câmbio que está aparecendo mais acima, odômetro total, trip A, trip B. Se você colocar para baixo aqui na opção de configurações, nós temos os detalhes aqui com referência de consumo, velocidade média, velocidade instantânea, aliás, consumo instantâneo, autonomia de quilometragem e também a parte com indicação de economia que você tem no veículo. Colocando para baixo aqui, comparação de consumo, e aqui o detalhe para você estar utilizando para não encostar a roda na guia ou em off-road, para você ver qual lado que está direcionado a roda para favorecer de certa forma. Velocímetro digital, e aqui mais abaixo volta tudo novamente. Se você colocar para o lado direito uma bússola informativa para navegação, para o lado direito mais uma vez com a pasta que está passando na FM ou a música que você está utilizando no seu smartphone, para o lado direito mais uma vez as partes de segurança do veículo, e para o lado direito mais uma vez aqui nós temos todas as informações que são necessárias no veículo, vai aparecer aqui nessa tela inicial. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux GR Sport Turbo Diesel 2023. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro!
Para você que curtiu esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Thiago Guzmão, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Ele que é funcionário da fábrica lá na Toyota do Brasil. O segundo salve do canal vai para Petrônio Lima, da cidade de Itaúna, em Minas Gerais. O terceiro e último salve do canal vai para Amadeu Bernadelli, da cidade de Lem, lá na Bahia. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!